Só vi o João falar aqui. Boa noite, meus amados. Os irmãos não estavam nem com saudade da gente, dos cultos do domingo. E olha que eu vi todos os cultos, tá, irmãos? Eu estava de férias e não estava ao mesmo tempo, só pela graça de Deus, mas eu vi todos os cultos, todos, João. De mesmo de quinta-feira, que não é gravado ainda, né? Mas alguns irmãos eu vi na quinta-feira falar, porque teve uns irmãos que gravaram secretamente. Obrigado, Zé. Não está mais secreto, mas é bom estarmos de volta para podermos juntos louvar, adorar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu espero que você esteja alegre por estarmos juntos, podendo exaltar o nome do nosso poderoso Deus. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos agradecer ao Senhor. A palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em intimidade, em sinceridade, em adoração plena e sincera ao nosso Deus, né? E em veracidade diariamente. Nós vamos orar, depois vamos estar cantando alguns cânticos para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos clamar a Deus. Eu queria pedir a Cristiane que orasse nesse momento. Amém. Em nome de Jesus, Pai, tudo que for feito aqui, Senhor, é somente para a glória do santo nome. Em nome de Jesus, continue conosco, Deus, durante esse louvor, Pai, da mensagem que será transmitida, Senhor, pelo pastor, trazida, Deus, do seu coração. Assim seja, para o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmão, se você puder, claro. Sei que domingo é um dia, eu sempre falo lá em casa, domingo teria que ter dois domingos, domingo A e domingo B. E domingo A ele podia passar rápido, domingo B não. Domingo B precisa ser aquele mais, não, Rickson, aquele mais devagarzinho, vai passar rápido assim, onde Deus me livre. Aí é mais para quem trabalha no sábado, igual eu trabalho no sábado sim, no sábado não, aí que domingo voa mesmo. Aí que uma semana voa. Então, segunda-feira tinha que ser domingo B. Aí tinha que ser aquele domingo que passasse, né, devagarzinho, demorasse passar. Mas não, passa muito rápido. Mas é um dia que podemos tirar para agradecer e adorar o nosso Deus. Diante da maravilhosa graça de Deus, diante da bondade dele, da fidelidade dele. Maravilhosa graça.
Vou para os montes e pelos vales, sempre na luz.
Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso 23. Até o verso 24, isso. Tá bom? Isso. Ok? Eu vou ler os versos ímpares e a igreja, uma só voz, os versos pares. Ok? Diz assim. Vou ler ali para não confundir. Não acumulei para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam.
pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Amém. Vocês não podem, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Vamos cantar nesse momento uma canção que os irmãos que tiveram preparado para dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas, assim poderão fazer. Essa canção dela é entrega, mas não é questão de entrega financeira, é entrega de coração, é entrega de um louvor sincero, é entrega de uma adoração ímpar, de uma adoração verdadeira, é a entrega de uma renúncia, uma entrega de uma intimidade sincera com o nosso Deus.
Ele sabe a intensidade do seu louvor, do seu coração. Ele sabe o perfeito louvor que sai dos seus lábios. Toma no coração, Senhor. Toma no coração. Seja sincero com você e com Deus. Por isso se faz presente nesse momento, porque a palavra de Deus nos garante: aonde estiverem 2 ou 3 clamando em meu nome, ali estarei.
Será que realmente esse é o nosso desejo? Será que realmente esse é o desejo da Igreja Batista de Brunelas, dos nossos amados amigos militantes, que abrilhanta o nosso culto nessa noite? João Paulo, é filho do Paulo Paquela? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Débora, é isso, né? Prazer em conhecer a Débora. A Bruna já é de casa. Eu mandei notar aqui que o Miquel, que é Rickson, eu esqueço, é muito difícil. E o Vascaíno Pedro aqui, ó. Será que realmente esse é o nosso desejo? De viver segundo a vontade de Deus, entender e suplicar a Ele para Ele fazer a vontade dEle em nossas vidas? Queria que você pensasse nisso. A mensagem de hoje ela é uma parábola. Nós vamos retornar aos poucos nossos estudos de parábolas. Desde já eu peço para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 12, versículos 13 até o versículo 21, onde vamos avaliar nessa noite a loucura da humanidade. Pastor, você já volta de férias com um tema escandaloso como esse, perturbador como esse, a loucura da humanidade. Tudo envolve essas canções que nós cantamos: brilho celeste, maravilhosa graça, entrega, né? E o desejo no nosso coração. Esse tema está intrinsecamente entranhado nessas canções que cantamos para revelar a loucura da humanidade. Antes vamos orar. Queria que você realmente pedisse a Deus: Deus, eu não quero voltar para o meu lar da mesma forma que eu aqui entrei. Eu não quero voltar para a minha casa, para os meus afazeres, as minhas obrigações, da mesma forma que eu terminei o final de semana, terminei a semana passada. Eu não quero voltar da mesma forma que eu iniciei segunda-feira passada. Eu não quero voltar. Eu quero voltar diferente, eu quero viver diferente. Deixa eu abrir aqui um parênteses, irmão. Ajuda também você, grava a mensagem, eu esqueci aqui. Não? É outra coisa. Ah, tá bom. Mas também gravar a mensagem, eu gosto de pegar ouvir depois as minhas falhas. Eu vou anotar e gravar aqui. Faça isso com Deus, fala isso com Deus. Não quero voltar, não quero continuar, iniciar mais uma jornada, mais uma semana de uma forma que eu terminei. Vamos orar. Pai Santo, Deus grande e poderoso, Deus soberano, Deus que é onisciente, presente e onipotente. O Senhor conhece cada vida nesse momento aqui representada, cada família aqui, ó Deus, cada projeto, cada sonho, as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos desejos, as nossas limitações. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar diante do Senhor nessa noite as nossas vidas. Nós queremos dedicar ao Senhor não somente os dízimos e as ofertas, mas a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas batalhas, as nossas incertezas, ó Deus, que rondam as nossas vidas, e são inúmeras, porque as adversidades, as batalhas do dia a dia, as batalhas de cada manhã, as batalhas de cada entardecer, as batalhas de cada anoitecer, de cada madrugada, ó Deus, parece que elas têm se agigantado muitas vezes diante de nós. Parece que nós deitamos na nossa cama com o peso de 1 tonelada ou mais e levantamos parecendo estar esmagados muitas vezes. Grande Deus, vivemos uma época de escândalos, uma época de incerteza, uma época de loucura, onde a humanidade anda desenfreada. Deus Supremo,
queremos colocar em suas mãos as nossas vidas. Te damos graças, sim, Deus, pelas vidas que dedicaram ao Senhor os dízimos das ofertas, e rogamos ao Senhor que o Senhor abençoe poderosamente as vidas, os lares. Deus, que o Senhor escancara, Deus, as comportas dos céus e abençoe poderosamente, Deus Santo. Mas queremos suplicar ao Senhor muito mais. Queremos suplicar ao Senhor que o Senhor ministre, continue a ministrar nos nossos corações nessa noite, escancarando, quebrando cadeias, algemas, cegueiras, surdez. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra ministra nos nossos corações, pois precisamos mudar de vida, pois precisamos viver melhor para o Senhor, pois precisamos adorar ao Senhor melhor, pois precisamos dedicar ao Senhor melhor, pois precisamos conhecer ao Senhor melhor, pois precisamos, ó Deus, ter mais intimidade com o Senhor. Fale conosco, Deus. Ministra, ó Espírito Santo, se presente em nosso meio. Só o Senhor que pode quebrar todas as dificuldades. Só o Senhor que pode converter o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu só sou instrumento em suas mãos, falho pecador eu sou, mas o Senhor é grande e santo. A obra do Senhor, Pai amado, que a tua palavra seja escancaradamente revelada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A loucura da humanidade. Lucas capítulo 12, versículo 13 até o verso 21. Segura aí. O capítulo de Lucas, meus queridos irmãos, ele trata sobre alguns assuntos importantíssimos. Jesus, ele tratava de assuntos importantes em todos os momentos, mas Lucas capítulo 12, o médico Lucas, ele destaca, ele preenche alguns pontos para nós nessa noite. Assuntos importantes para os discípulos de Jesus e também para todos à sua volta e para nós hoje, nessa noite, para as igrejas dos tempos presentes. Olha só, se você olhar Lucas capítulo 12, versículo 1 até o versículo 12, você vai ver Jesus ensinando sobre os falsos ensinos e as falsas condutas no quesito de ser religioso, no quesito de ser cristão. Lucas, no versículo 1, capítulo 12, até o versículo 12, Jesus ele vai ensinar o perigo do fermento dos fariseus. E aqui é sobre ensinos, é sobre conduta, é sobre aquela pessoa que se diz cristã, se diz evangélica, se diz conhecedora de Cristo, mas nada conhece. Na verdade, é um lobo totalmente disfarçado de ovelha. Se você for um pouco mais à frente, no versículo 22 ao versículo 34, você vai ver que Jesus ele destaca a questão da preocupação louca e sem Deus com a vida e com as loucuras da mesma. Pessoas que andam ansiosas: o que farei, o que vou fazer, eu preciso alcançar isso, eu preciso fazer aquilo. Nada contra você fazer projetos, eu sou contra, e a Bíblia destaca isso. Ela é contra a pessoa que se mata, ela é ansiosa a ponto de não medir as consequências para a mesma. É aquela pessoa que podemos dizer gananciosa e presunçosa também. Se você for um pouco mais à frente, capítulo 12 de Lucas, versículo 35 ao versículo 53, Jesus agora ele dá um alerta poderosíssimo para os seus discípulos e para toda a sua volta e para nós também hoje. Jesus ele dá um alerta sobre o verdadeiro evangelho e como esse alerta tem nos tempos presentes tem necessidade de ser anunciado. Porque se nessa época de Cristo o falso ensino, o falso evangelho já era ensinado, quanto mais hoje, aonde você liga a TV, ou nem precisa ligar a TV, se você andar algumas ruas daqui, ou até muitas vezes na nossa rua mesmo, seja na frente ou atrás, você vai ver uma pregação que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus. Porque esse evangelho pregado não anunciar renúncia, não anunciar perdão, não anunciar consequências do pecado e o pecado em si, não anunciar o Cristo crucificado, o Cristo sepultado, o Cristo ressuscitado. Esse não é evangelho. O Cristo que foi, mas que vai voltar para levar a tua igreja e os remidos para a eternidade.
Se o Evangelho não pregar renúncia do homem para com Deus, não é Evangelho. Se o Evangelho não pregar cruz, vida de dificuldade, vida de santidade, uma caminhada de santidade contínua e constante, não é Evangelho de Cristo Jesus. E temos vivido épocas atuais que esse Evangelho, puro Evangelho, não é anunciado. Porque pessoas querem multidões, pastores e homens e mulheres que se dizem até aberrações como apóstolos, apóstolas, coisa que nem existe mais, sacerdotes e sacerdotisas, coisa que nem existe mais, pessoas que se auto-incorporam e auto-intitulam um cargo que não pertence a eles, pois querem a ganância das riquezas, a ganância do poder. Se você for um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 12, versículo 54 a 59, vamos lhe dar um alerta agora. Preste atenção nos sinais dos tempos. Também nesse capítulo 12 de Lucas, o médico Lucas ele relata duas parábolas, duas poderosíssimas parábolas que Jesus ele traz essas parábolas como um alerta, como um sinal de alerta aos seus discípulos. Preste atenção, eu tenho ensinado, eu tenho alertado vocês, abram os olhos. As parábolas de Jesus no capítulo 12 são parábolas de alerta, tanto a parábola que iremos ver nessa noite e a próxima no próximo domingo. Elas trazem esse alerta. Eu queria fazer algumas perguntas logo de início, antes de ler o texto. Como está a sua vida? Como você está perante Deus? Como está a sua vida e como você está perante Deus? Qual o seu objetivo de vir na igreja nessa noite? Ou nos meses seguintes, na semana seguinte, qual o seu objetivo de vir na igreja? Riqueza ou Deus? Qual você escolhe? Pastor, que perguntas difíceis de responder, mas são necessárias. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21. Olha só. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão, no meio da igreja, podemos dizer, lhes falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza ou cobiça, algumas versões, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores ainda, e reconstruirei e guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19: então direi à minha alma, olha que lindo, tende em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e regala-te, fasteja-te. Verso 20: mas Deus lhe disse: louco ou tolo, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico
para com Deus. Meus amados irmãos, a loucura da humanidade. 3 pontos podemos destacar nessa noite, iremos ver nessa noite. 3 verdades, ou talvez 3 alertas para você, para nós. A primeira verdade, o primeiro alerta é o seguinte: no lugar certo aquele homem estava, mas com a intenção totalmente errada. No lugar certo com a intenção errada. Se nós repararmos no versículo 1 até o versículo 12, vamos ver que esse homem que conversa com Jesus no versículo 13, ele se encontra no meio dessa multidão, onde Jesus ensinava sobre os falsos ensinos e as falsas condutas cristãs. Jesus dava um ensino poderosíssimo e o homem parece que estava naquele meio, com a mente distante de Cristo, o coração dele estava longe de Deus, mas ele estava no lugar certo. Ele estava ouvindo o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, porém sem pecado algum, 100% homem e 100% Deus. O homem estava nesse local, nesse momento. Olha o que fala o verso 13, nesse ponto, ou seja, Jesus conversando ainda, Jesus ensinando ainda. Esse homem, ele interrompe Cristo e fala: mestre, eu tenho uma indagação para o Senhor. No lugar certo, porém o coração bem longe de Deus. O coração bem longe de Deus. Esse homem estava, como eu falei, no lugar certo, mas longe de Cristo. Tinha um falso conhecimento de Cristo e do seu ministério em si. Hoje em dia é a mesma coisa. Pessoas lotam igrejas, catedrais e mais catedrais, templos e mais templos, estádios e mais estádios, e estão no local certo muitas vezes, ouvindo o puro evangelho muitas vezes, mas o coração longe de Deus. A intenção deles ali não é adorar a Deus, não é exaltar, não é conhecer mais e mais e mais a Cristo, não. A intenção deles não é o Deus Todo-Poderoso, mas é o que o Deus Todo-Poderoso pode fazer nessa vida para eles. É um falso conhecimento, queridos irmãos. É por esse motivo que Paulo fala em Corinto: se a sua esperança como homem se limita aqui nessa terra, você é o mais miserável de todos os homens, porque um falso conhecimento de Cristo vai me levar a entendê-lo de forma totalmente equivocada, e o seu ministério em si, no local certo, com intenções totalmente erradas. Não adianta você estar no local certo, nós estarmos no local certo, se a nossa intenção for errada. Não adianta nós estarmos dentro do templo, dentro da igreja, mas não fazer parte do templo, parte da igreja. Não adianta estarmos dentro da adoração, louvando, chorando, lágrimas descendo, tocando ou cantando, ou até mesmo pregando, se a minha vida não se encontra no centro desse Deus Todo-Poderoso, aonde Ele é o Senhor da minha vida. Não adianta nada, é dentro dele. É por isso que nós lemos o texto: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Não adianta eu estar dentro do templo, dentro da igreja, e não fazer parte da mesma. Não adianta eu caminhar com cristãos e não ser um cristão. Não adianta eu botar a Bíblia debaixo do meu braço ou no meu celular. Não adianta eu ouvir louvores e não viver aquilo que eu leio, eu não ouvir aquilo que eu prego e que eu canto. Não adianta. Local certo, com a intenção errada. O homem pergunta para Jesus: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança, segundo o Antigo Testamento, Deuteronômio, tanto Deuteronômio como Levítico, e também Números, e também os reis. Ali ele vai relatar o seguinte: que a partilha de herança, o primogênito, ele tem a porção dobrada para ele. Esse homem parece que ele quer uma divisão igual. A intenção dele não é repartir de acordo com manda a lei. A intenção dele é pegar: não, mesmo que meu irmão seja o primogênito, mesmo que a porção dobrada seja dele, porque é a ordem de Deus, eu não quero isso, eu quero partilha igual. Parece que é exatamente isso que ele quer. E aí Cristo, no verso 14, ele fala assim: mas quem? Olha só, Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz?
E Cristo, Ele é o juiz dos juízes. Ele é o Senhor dos senhores. Mas parece que Ele quer dar um para trás nesse homem. Olha só, não vou atender o seu pedido, porque a intenção sua é errada, o coração seu é totalmente equivocado. Não vou. Quem me constituiu juiz e partilhador entre vós? Se não fosse Cristo, irmãos, se esse homem se aproximasse de qualquer sacerdote dessa época, qualquer rabino dessa época de Cristo, com certeza esse sacerdote, esse rabino, esse mestre, iria falar assim: pois bem, me fala a sua causa, eu vou fazer isso, eu vou ajudar você. Mas Cristo não, por quê? Porque não adianta, meus amados irmãos, nós temos que conhecer quem realmente é Cristo e o ministério dele. Por qual motivo ele veio? Para que ele veio? Ele não veio agraciar o meu e o seu coração, como alguns pregam. Ele não veio alisar a sua cabeça, não. Ele não veio a falar assim, a dar aquele abraço carinhoso sem antes falar a verdade para você. Não, ele não veio para isso. Ele veio para um alto preço, para livrar você da condenação do inferno e das trevas, para te dar esperança e vida eterna nele, para você entender que o pecado leva às consequências mais trágicas da vida, que é a morte eterna em Cristo Jesus. Cristo não veio alisar a cabeça de ninguém, como algumas pessoas falam e pregam. Não. Cristo não veio ser escravo. Ele se fez servo em obediência ao Pai. Ele se fez servo para pagar outro preço por mim e por você. Mas ele não é servo de ninguém. Ele é Senhor dos senhores. O segundo alerta está no verso 15. Além de estarmos um alerta para não estarmos no local certo com a intenção errada, precisamos sim estar no local certo e com a intenção certa, com o coração disposto a conhecer Jesus e o seu ministério em si, um coração disposto a fazer parte da igreja, a ser parte dessa igreja, a ser um membro dessa igreja, sim, genuinamente rendido aos pés de Cristo. O segundo alerta: não ceda, meus amados irmãos, não ceda à loucura do mundo. Verso 15. Jesus, depois disso, no verso 15, ele logo começa: então, olha só, está aí no verso 15, então, ou então, portanto, segundo por qual motivo? Ele olha para os versos 13 e o verso 14, ele olha a pergunta que o homem fez, ele fala para todo mundo: olha só, devido a esta pergunta desse homem e a resposta que eu dei para ele, então, ou seja, preste atenção no que eu vou falar com você. E ele começa a recomendar. O verbo recomendar aí, recomendou, tende cuidado. Esse verbo é um verbo onde Jesus usa para como se fosse um alerta para os seus discípulos e para a igreja de hoje. Olha só, não ceda, meus discípulos, não ceda a minha igreja, não ceda meu servo, não ceda minha serva, não ceda meu filho, minha filha, não ceda a loucura desse mundo, dessa humanidade. É um alerta que ele faz, preste atenção. Pedro, Tiago, João, Ederson, Igreja Batista e delas, prestamos atenção no que está acontecendo, não iremos ceder à loucura desse mundo. E aí ele usa dois verbos: cuidar e guardar. Continuação do verbo 15: tende cuidado e guardai-vos. Esses dois verbos, meus amados irmãos, é com essa forma, é de proteção. Proteja-se e sejam vigilantes. Preste atenção, olha bem aberto, veja que o mundo está cirandando a sua vida, está lançando sobre vocês coisas loucas. Preste atenção, se proteja, vigie. Ele continua: guardai-vos de toda avareza ou cobiça. Esse pecado, meus amados, é um pecado muito antigo. É um pecado que fez Adão e Eva pecarem lá no jardim. É um pecado que fez Caim matar Abel. É um pecado que fez a nação de Noé não dar ouvido ao que ele falou e ser esmagada. É um pecado onde cegou a vida de Davi. É um pecado que tampou os olhos de Saul.
É um pecado muito antigo, é um pecado que o próprio Salomão, o grande sábio, não pôde se defender. É um pecado antigo, mas que tem acompanhado e compartilhado, e tem acompanhado e tem vindo com a história de toda a humanidade. É isso que ele fala: tente cuidado com a cobiça, com a ganância, com a avareza, porque ele continua: porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. Riqueza, meus amados, com o mundo é uma coisa. Riqueza com o mundo é uma coisa, riqueza com Deus é outra, bem diferente. Ter riqueza nem sempre significa ser abençoado, preste atenção. Vemos uma época que as pessoas vivem numa ganância assustadora. Não pensam nas consequências que isso pode acontecer e que isso vai causar. Não pensam, não querem saber nas tragédias. Eles vivem uma ganância e acham que ter riqueza, que ter poder é ser abençoado. Não é. A riqueza que Deus quer para o seu povo, para a sua igreja, para a humanidade, meus amados irmãos, não é uma prosperidade financeira como é pregado nos dias atuais. Não é, nunca foi. Cristo não quer esse tipo de riqueza. Por quê? Porque Ele sabe que esse tipo de riqueza traz desunião, traz rompimento, traz dor, traz agonia, traz tristeza para a família, para a humanidade, para todos. Antes, a riqueza que Cristo quer é a renúncia do seu eu, é a obediência sua para com Ele, é uma intimidade sincera de você, seu, para com Deus, riqueza para com Deus, Ele ser o seu Senhor, Ele ser o seu Pai, Ele ser o seu Senhor e Deus Todo-Poderoso, o Salvador da sua vida. Isso é riqueza para com Deus, isso é fugir da loucura da humanidade em si. Isso sim. Você quer ser rico? Então renuncie quem tu és. Você quer ser rico para com Deus? Obedeça a Ele. Você quer ser rico para com Deus? Tenha intimidade com Ele. Peça a Ele, clame a Ele, busque Deus, seja o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai, o meu Salvador. Isso é riqueza para com Deus. O resto é tolice. Quem somos nós hoje? Que tipo de riqueza nós procuramos nos dias atuais? Que tipo de riqueza? Irmãos, no momento algum eu estou falando sobre você projetar coisas, fazer projetos, planos. Não, isso é bom, é sadio, desde que esses projetos não afetem a minha intimidade, a minha renúncia, a minha obediência para com Deus. A vida de um homem não consiste nas suas posses, não. A vida do homem consiste em obediência, em renúncia e em intimidade para com Deus. O terceiro relato, e o mais longo de todos, o trágico relato da vida de um homem cego espiritualmente. Diante dessa loucura da humanidade que vive, meus amados irmãos, é devido a essa cegueira, a esse trágico relato que Jesus traz para nós nessa parábola, do versículo 16 até o versículo 21. O trágico relato, Jesus ele conta uma parábola mostrando algo muito presente para a sua época e para nós também hoje. E ele mostra a caminhada de um homem cego espiritualmente, as consequências mesmo. O verso 16, se você ler aí, fala bem assim: e lhes, depois disso, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Jesus lança a mão, meus amados, uma parábola, tendo uma situação bem conhecida do seu contexto. Ele sabia muito bem o que era ser um homem, e um homem rico, e ter um campo abençoado, um campo onde trabalhou, ele plantou, e a esse campo que foi semeado, ele produziu poderosamente, ele produziu de forma assustadoramente grande.
Ele sabia, quando Cristo lança a mão dessa palavra, eu imagino que todo mundo ficou atento. Ah, essa aí, que maravilha, é esse homem rico, e esse campo florido, com as sementes jorrando para todos quanto é lado, com a sua colheita farta e farta e farta. Jesus lança a mão dessa palavra, com uma situação muito conhecida. O que tem isso, pastor? O que significa tudo isso? O que tem isso que é errado? Nada. Nada, se não fosse a cegueira espiritual desse homem. Não tem nada errado nós trabalharmos e colhermos o fruto do nosso trabalho. Não tem nada errado, meus amados irmãos. Nós trabalharmos de forma sensata, de forma honrada, sem trazer prejuízo para ninguém, dando graça a quem merece graça. Não tem nada errado nisso. Nós trabalharmos e colhermos do suor do nosso trabalho. Porém, meus queridos irmãos, quando entra a questão de uma cegueira espiritual, aí sim, aí complica a situação. Esse homem, essa palavra, Cristo começa a destacar quem era esse homem, dos versos 17 até o verso 21. Se você reparar a sua Bíblia aí, vai trazer, destacando verbos que destacam o orgulho crescente desse homem, a cegueira espiritual desse homem. Também traz diversos pronomes de possessão. Veja aí na sua Bíblia, você pode ver. Arrazoava consigo mesmo, o homem dizia. Depois que ele plantou, depois que os campos cresceram muito, e ele jorrou muito da sua plantação, ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: agora tudo é meu, tudo eu consigo, tudo eu posso, não preciso de mais ninguém, já fiz tudo, já tenho tudo. Que farei? Mais um verbo. Farei isso. Que farei no verso 17, farei isso no verso 18. Ele despreza totalmente todo mundo à sua volta, inclusive Deus. Não precisa mais de ninguém. Que farei eu? Já tenho tudo, não preciso de ninguém. Então farei isso. Olha agora os pronomes. Ele traz 3 vezes os meus. 3 vezes aparece o pronome pessoal, os meus. Está aí, verso 17, pronome de possessão, né? Verso 17 e o verso 18. O verso 18 também traz o meu, como está destacado aí. O verso 17: arrazoava o rosto do meu, dizendo: que farei? Pois já não tenho onde recolher os meus frutos. Diz no verso 18: farei isso, destruirei os meus celeiros e construirei maiores, e recolherei tudo o meu produto. São pronomes destacados, que destacam a possessão, o orgulho, a incredulidade, a cegueira desse homem. No verso 19, é pior ainda, o tamanho do engano do homem. Ele diz no verso 19, depois que ele destaca, olha a cegueira, olha o verso 19: então direi à minha alma: descansa. Como? Beba e regala-te, viva a vida. Querido, o verso 19, depois desses verbos que destaca o orgulho desse homem, depois desses pronomes que destaca a possessão desse homem: é meu, não preciso de mais ninguém, eu consegui fazer tudo isso, eu vou derrubar, eu vou reconstruir, eu plantei, eu colhi, é tudo meu, não preciso de mais ninguém. A cegueira espiritual, o trágico caminho. Olha o verso 19, o tamanho do engano do homem. Em Tiago falar que a vida do homem é como se fosse uma grande neblina, uma pequena neblina, uma pequena nuvem que ela aparece e logo se dissipa. O texto de Tiago, no original, no grego, significa o seguinte: a vida desse homem é como se fosse um vapor imperceptível, você não consegue ver, e logo ele some. Aqui esse homem agora está falando: eu tenho tudo, não preciso de ninguém, vou dizer à minha alma: agora você está tranquila. Enganoso é o coração do homem, da humanidade de hoje, que achamos que temos o controle da nossa vida. Apenas não podemos contar sequer, meus amados, os nossos dias. Não sabemos o porquê o cabelo cai, a folha cai, não sabemos de nada o que vai acontecer alguns minutos depois, o que vai acontecer algumas horas adiante. Não sabemos de nada. Como podemos ter essa cegueira tão grande de achar que temos o controle da nossa alma e dizer para mesmo, igual o homem contou:
humanidade é louca. Vivemos uma humanidade totalmente louca, que vive uma vida frenética, achando que nada vai acontecer. Pode viver, Cristo não vai voltar. Essa onda desses evangélicos, desses cristãos aí, que dizem que o tal de Cristo que morreu e ressuscitou, isso é o que eles falam, que vai voltar, que foi para o céu e hoje que vive a destra de um ser chamado Deus, que esse ser diz ele que é o Criador de todas as coisas e tem o controle da vida e da morte. Pois bem, loucos, pois bem, continue na sua cegueira. E você achando que tem o controle da sua vida. Não tem. Não tem. A cegueira espiritual reinava no coração do homem da palavra. A cegueira espiritual reina em muitos corações hoje. E no seu? Quem tem reinado? Quem tem reinado em nossas vidas? Em nosso coração? Quão triste, meus amados, é ver o filho de um homem, de uma mulher, uma família, uma igreja, uma nação, cegos espiritualmente. Quão triste é ver um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança, uma igreja que se diz igreja. Quão triste é ver um bairro, uma região, uma nação, um país cegos espiritualmente, como lastimado. E como temos vivido isso? É como andar a passos largos para o abismo, um precipício à sua frente, cheio de fendas a esperar-te. Vem baixo, vem baixo. Os versos finais do versículo 20, Jesus disse para esse homem, Deus disse para essa humanidade louca dos tempos presentes. Eu espero que não para você, não para nós hoje. A minha esperança é que esse alerta que isso fala no verso 20 não seja para nós, mas seja para nós não cairmos nessa tolice. Ele fala no verso 20: mas Deus disse, louco, tolo. Veja, meus amados irmãos, o alerta que isso dá: louco, sem noção, sem conhecimento, tu que acha que pode fazer todas as coisas sem a minha vontade, você que acha que tem o controle das coisas, preste atenção, tu és louco, um tolo. O verso continua, verso 20: esta noite, essa expressão, essa noite significa hoje, agora, nesse momento. O termo esta noite aqui significa agora, hoje, nesse momento, nesse instante. E continua ele: nessa noite te pedirão a tua alma. O termo te pedirão significa está pedindo, continuará pedindo e vai pedir. Louco, hoje, nesse momento, estão te pedindo, vão continuar a pedir a sua vida, a sua alma. Você não pode escapar. Você não pode escapar. E Cristo continua: te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? O que adianta? Quanto trabalho você fez? Quantos murros você fez? Quantas coisas você fez? Você morrerá hoje mesmo você não escapará. E agora? O que você preparou? Quem irá ficar com a sua herança? Tem alguém para tomar conta? Do que adiantou toda a sua adiga, o seu orgulho, a sua prepotência, a sua cegueira? O que adianta você viver na loucura de uma humanidade que caminha passo largo para o abismo? O que adianta tudo isso? Hoje mesmo pedirão a tua alma. Lembra do ladrão na cruz? Um zombava Cristo, o outro rapaz também zombava. Depois ele se arrepende e olha para esse rapaz: o que você está fazendo? Nós estamos pagando. Temos que pregar essa cruz pelo erro que nós cometemos. Este nada fez de errado. E ele vira para Cristo e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí Cristo lhe fala uma sentença: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí tem umas pessoas que querem deturpar o verbo e falar bem assim: não, Cristo falou que aquele homem, depois que morrer, naquele instante, ele estaria com Cristo Pai. Não era isso. É uma afirmação que
Cristo estava fazendo. Hoje te digo, não, meus amados, isso é uma leitura errônea da Bíblia, é uma leitura errônea do verso. O verso não traz, hoje eu te digo, não. Ele fala assim, hoje estarás comigo no paraíso. É a mesma ideia. Louco, esta noite, hoje, agora, nesse momento, estão pedindo a sua alma. Preste atenção. Saia dessa cegueira, saia dessa tolice, olha para Cristo, venha para Cristo. Hoje estou te pedindo a sua alma, hoje estás comigo no paraíso. De que adianta tudo isso? O verso 21, Cristo encerra, resumindo tudo. Se Deus não fizer parte da sua vida, é o que ele fala no verso 21. Assim, o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, é um louco, um insensato, um cego espiritualmente. Se Deus não fizer parte, sinceramente, intimamente da sua vida, de que adianta toda a sua luta? De que adianta toda a sua briga? De que adianta, meus amados irmãos, todo lidar seu? De que adianta você levantar cedo e dormir tarde? De que adianta se Deus não fizer parte sinceramente e intimamente da sua vida? O que adianta tudo isso? De que valia tem toda a sua riqueza se a traça e a ferrugem desse mundo a consumirá? De que valia tem tudo isso? Qual a segurança você tem? Qual a segurança? Mateus capítulo 6, versículo 21, nós lemos: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que segurança você tem hoje? O que te dá segurança nessa noite, neste momento? O que te dá? Sua família? Seu trabalho? Seus bens? Seus filhos? Isso é muito bom. Mas se Deus não fizer parte da sua vida, isso não é segurança. Isso não é segurança. Jesus pode mudar a sua vida, a sua história hoje. Essa palavra ensina exatamente isso. Ficarmos atentos, olharmos para Cristo e fugirmos dessa loucura que o mundo oferece para nós. Jesus quer ser a sua segurança hoje, nesse momento, nesse instante. A gente vai cantar uma canção, um hino que fala sobre isso mesmo. Que você pensasse realmente em como anda a sua vida. Que tipo de segurança é essa sua? Que tipo de certeza, que tipo de vida é a sua? Aonde está o tesouro que você tem buscado? De que valia tem todo o trabalho, todo o ardor, todo o suor, todo levantar cedo seu? De que valia tem? Se Deus não fizer parte da sua vida, sinceramente, meus amados irmãos, não vale de nada. Esse homem tinha um conhecimento muito superficial de que era Cristo. Ele queria Cristo para resolver os seus problemas físicos hoje, nesse momento. E Cristo vira para ele e fala: não, meu filho, você está equivocado. Eu não vim para resolver a sua vida, a relacionamento com o seu irmão nesse instante. Não vim para isso. Eu vim para dar algo maior. O meu ministério não é para agradar você, não. O meu ministério é para salvar você. Um falso conhecimento de Cristo, uma falsa intimidade com Cristo. Assim é o que tesoura para a vida e não é rico para com Deus. A loucura da humanidade consiste em viver cegos espiritualmente, longe de Deus, longe de Cristo. Que segurança você tem hoje? Que segurança você tem hoje nesse momento? Sou de Jesus.
Eu sei que a dor é muito grande, as batalhas parecem esmagar a minha
focado no Senhor, andando seguro na tua presença e sendo guardado pela tua mão poderosa. E o meu fim, que chega à morte hoje, não tem problema, mas a eternidade é preparada para mim. Amém, meus amados irmãos? Fuja da loucura da humanidade, fuja da tolice desse mundo, do modernismo, fuja disso, busque em Cristo, viva em Cristo, venha para Cristo, se entrega a Cristo, renuncia-se tudo por amor a Cristo, obedeça a Cristo, viva a palavra de Cristo Jesus, e você verá, meus amados, a segurança de Deus sobre a sua vida. Vamos orar. Grande Deus, a tua palavra poderosa, ó Deus, que é viva e eficaz, foi lida e foi comentada hoje, que ela, a semente da tua palavra, penetre em nossos corações e germine e cresça árvores frondosas, frutíferas, frutos de obediência, frutos de arrependimentos, frutos de renúncia, frutos de obediência ao Senhor, de intimidade com o Senhor, frutos de sede e de vontade de conhecer mais e mais ao Senhor, frutos de caminhar em santidade e para a tua honra e para a tua glória, frutos, sim, Deus, de abandonar as paixões mundanas, os prazeres do mundo e caminhar em direção ao Senhor, focado em Ti, obediente a Ti. Deus amado, cada coração nessa noite, cada família nessa noite, coloque em suas mãos. Que o Senhor opere maravilha na vida deles. Que o Senhor faça, ó Deus, resplandecer a tua poderosa luz. E venha dissipar, ó Deus, a incerteza. E venha dissipar, ó Deus, a incredulidade. E venha dissipar, ó Deus, as tolices que o mundo tem entranhado e jogado sobre as nossas vidas. Queremos viver obediente ao Senhor, queremos viver temente ao Senhor, queremos viver com intimidade com o Senhor, no Senhor e para o Senhor. Queremos viver, ó Deus, conhecendo mais e mais ao Senhor e colocando diante do Senhor as nossas vidas, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa inveja, as nossas ganâncias, muitas vezes. Não queremos viver na tolice que o mundo vive. Não queremos viver na loucura que o mundo tem vivido, desenfreado como se fosse uma escândia carregada, descendo uma ladeira sem freio, sem marcha, não conseguindo parar. Não queremos viver dessa forma. Queremos viver obediente ao Senhor, seguro nas Tuas mãos poderosas. Muda a nossa história, muda, ó Deus, as nossas famílias, muda os nossos filhos, muda os nossos entes queridos, muda a nossa religião civil, muda a nossa igreja. A igreja do Senhor não é nossa, pertence ao Senhor, o Senhor é dono da mesma. Muda todo o contexto do nosso Brasil, muda todo o contexto, ó Deus, do nosso país, do nosso mundo. Essas guerras que tem, ó Deus, tumultuado nações, famílias, homens e mulheres sendo estraçalhados, crianças sendo abandonadas, crianças ficando órfãos e sendo esquartejadas. Tente misericórdia, papai, tente misericórdia. Sabemos, ó Deus, que tudo isso que tem acontecido é devido à consequência do pecado, a falta de obediência ao Senhor, a falta de intimidade com o Senhor. Mas tenha misericórdia, Deus, da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos e filhas, das tuas famílias, de cada homem e mulher, ó Deus, dos teus remidos. Tenha misericórdia, dá-lhes força, coragem, intrepidez para vivermos focados no Senhor e obedientes ao Senhor. E agora, ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça poderosa e salvadora de Cristo Jesus, e que as doces e poderosas e ricas consolações do Espírito Santo de Deus
reine sobre as nossas vidas, os nossos lares, a nossa região 5, o nosso Brasil, a tua igreja. Oramos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos. Deixa eu dar alguns avisos ainda, logo depois os seus irmãos vão fazer um pós-lúdico. Irmãos, primeiramente também eu quero agradecer a vida da Natália. Natália, até que enfim, não falte mais. Natália, que bom que você está aqui. Irmãos, na quinta-feira eu falei que eu ia colocar no grupo os cargos da nova diretoria e dos líderes da nossa igreja, né? E eu pedi para os irmãos, não vou fazer as folhas como costumo fazer, que demora. Irmãos, se os irmãos não trouxerem as folhas preenchidas, eu vou aceitar, tá? Eu vou contabilizar aquelas que eu tenho em mãos, tá, irmãos? Já tem algumas aqui indicadas que a pessoa fez. A pessoa fez um corpo tão grande que dá até para ver lá na esquina, né? Mas assim foi, irmãos, tem lá primeiro vice, segundo vice, é só você escrever lá e colocar na frente quem você vai indicar. Primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, só você ver a forma. Fazer assim, escrever e me entregar. É simples assim. Tiago está lá, Ministério Infantil também está lá, professores de EBD, porque eu não botei discriminado adultos, adolescentes e crianças, que eu vou ver quem é e vou distribuir as pessoas para os cargos aqui, porque está tendo muita área, quero ficar aqui, quero ficar ali. Então, indico os nomes que eu vou separar, quem são os nomes para tais salas. Construção e patrimônio, também tem lá. Discipulado, eu botei disciplinador, né, João? É esse corretor maldito aqui, ó. Discipulado para meninas, já tem a equipe, não precisa votar nesse, tá bom? Não precisa votar nele, a pessoa já até escreveu, já sabe quem é. Cantina e programações de evento, me perguntaram assim, pastor, são duas diferentes, eu fiz só uma, porque uma vai ser dependente da outra, ok? 4 pessoas, eu coloquei ali, já tem até aqui. Então faça isso. Se você não me entregar, eu vou pegar as que tem, se tiver uma folha comigo, eu vou uma só e vou trazer para a Assembleia daqui a 3 quintas-feiras que teremos aqui na nossa igreja. O nosso estatuto já está pronto, atualizado, novinho em folha. Não tive tempo de pegar ainda, mas amanhã eu passo lá no computador e pego o nosso estatuto. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Depois de tantas lutas, tantas dificuldades, amanhã nós teremos, irmãos, o nosso estatuto para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, deixa eu dar um alerta, um aviso aos irmãos, uma cobrança também, né? Com licença, meus amados amigos, visitantes, mas irmãos, no começo do ano, nós fizemos alguns projetos, né, Jonas? Algumas metas, ok? Os irmãos lembram? Lembra? A construção do nosso muro, a campanha, né? E também o projeto de jiu-jitsu. Parece, irmãos, que alguns irmãos não estão muito empenhados nessa causa. Não sei se tem uma visão um pouco distorcida do jiu-jitsu e do porquê a igreja implantar um projeto de luta na igreja, irmãos. O esporte hoje em dia é uma das armas que tira milhares de crianças e adolescentes e adultos dos caminhos errados. A intenção de trazer esse projeto de jiu-jitsu ou outro projeto, eu queria trazer um projeto de música, não consegui. Eu queria trazer um projeto de ensino para ensinar as crianças a ler e escrever, ainda não consegui. Por qual motivo não conseguimos? Porque o pastor não quis? Não, porque nos falta estrutura para isso, nos falta salas. Para isso precisamos do muro, para isso precisamos de construir um muro para bater a laje, fazer ensino, fazer as salas, 15 salas, e aí fazemos um projeto da igreja toda, 15 projetos, para abençoar a igreja também, mas para abençoar também a comunidade. O projeto de jiu-jitsu é para abençoar a igreja, porque
de as pessoas vêm cá e faz bagunça e grita. Não, não é somente isso, é com regras, é um projeto socioeducacional evangelístico. Agora, nós temos 8 placas, eu preciso de 20. Assim, eu entendo que a igreja não quer. Então, se essa forma, eu vou pegar o dinheiro que tem e vou devolver para quem doou. Devolvo tranquilamente. Porque precisamos para começar, para convidar o professor para vir voluntariamente, porque se fosse cobrar, não teríamos condição para pagar, para ele ficar aqui. Não, eu preciso dessas placas. Agora, se eu não adquirirmos, eu vou pegar o dinheiro que tem em mãos e vou devolver, e vou agradecer os irmãos que doaram, e vamos seguir em frente, porque não pode um pouquinho só, não tem como, ok? Eu tenho sentido um pouco de desânimo nos irmãos, tenho sentido. Esse tempo que eu fiquei de férias, a gente vê tudo, observa tudo. Quase não tirei de férias, né? Na verdade é essa. Não quero mais férias, não é isso não. É tantas coisas que a gente nem tem como descansar. Mas eu observei isso. Parece um desânimo. Se você está desanimado com a igreja, você também está desanimado com Deus. E cuidado, que as consequências são muito trágicas. É um alerta que eu dou aos amados irmãos. Deus abençoe a todos. Eu só queria dar um aviso aqui, irmãos, rapidinho. No próximo final de semana é o aniversário da igreja. Como já está sendo colocado lá no grupo, o aniversário da igreja no sábado e no domingo. E a gente quer pedir aos irmãos que estejam orando por esse tipo de trabalho no final de semana que vem, e estejam convidando pessoas, e estejam também procurando a irmã Cristiane para saber o que precisa para o sábado e para o domingo, tá bom?